Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS traz à discussão neste Parlamento um projeto de resolução que visa alertar, chamar a atenção do Parlamento e, sobretudo, dos executivos, quer regional, quer municipais, para a necessidade de um outro olhar sobre o património edificado na região autónoma da Madeira. Dentro de 2 anos, a região começará a assinalar os 600 anos da descoberta. É uma longa história de um povo que aqui no Atlântico foi porto de abrigo para muitos povos, para outras culturas e para outras civilizações. E estes 600 anos da descoberta da Madeira devem ser uma oportunidade, e serão com certeza uma oportunidade única, para lançar uma nova estratégia de afirmação da Madeira no contexto da nação portuguesa e também no contexto mundial. E poderá parecer que falar assim da afirmação da Madeira no contexto mundial é olhar para o nosso umbigo e pensar que estamos no centro do mundo. Nós já fomos o centro do mundo. Foi a partir daqui, desta região, que se deram novos mundos ao mundo e que se lançou a chamada primeira globalização. Só a pena que o Governo Regional da Madeira ainda não tenha nomeado a comissão que deverá preparar as celebrações dos 600 anos da descoberta. Porque, volto a reafirmar, esse é um momento único para uma região que nos últimos anos e atualmente passa por momentos particularmente difíceis do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista económico e social, para essa região voltar a emergir e se afirmar, como aconteceu há 40 anos, no seio da nação portuguesa, como uma região com uma cultura muito própria, com as especificidades que precisam de ser valorizadas. Nós tivemos ao longo da nossa história o ciclo do açúcar, depois o ciclo do vinho, e temos um património edificado que é único no contexto de Portugal e mesmo no contexto mundial. E precisamos de fazer alguma coisa para salvaguardar esse património. Quando se vê, por exemplo, a Torre Cineira da Sé a cair aos bocados, temos que lamentá-lo. Quando se vê, por exemplo, que o Castelo do Pico continua o abandono, apesar da transferência do Estado da sua propriedade para a região, nós temos que lamentar. Quando se vê, por exemplo, o estado em que se encontram as ruínas do Forte de São Filipe, sem qualquer utilidade e apenas no matagal, nós temos que lamentar. Quando vemos o primeiro Hospital da Madeira, o edifício do primeiro Hospital da Madeira e a Capela Contígua de São Paulo a cair aos bocados, nós temos que lamentar. Quando nós vemos a descaracterização da paisagem humanizada rural da Madeira também a ser descaracterizada, passa o pleonasmo, nós temos que lamentar. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós já damos cabo de muito património. Lá foram os engenhos do açúcar que faziam parte da nossa história. Acabaram muitas propriedades e casas de vinho que marcaram esse ciclo do açúcar. Deixámos destruir muitas quintas madeirenses com património botânico invejável. Quarteirões inteiros, ruas inteiras, com casas típicas da arquitetura madeirense, foram deitadas abaixo. Abandonou-se a rede viária, quer aquela dos caminhos reais, quer aquela que foi construída no Estado Novo. Betonizou-se o território. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cuidemos pelo menos daquilo que se conseguiu salvar dos últimos anos em que se descreveu claramente o património edificado da região autónoma. E aquilo que o CDS pretende é que, estando em revisão o plano de ordenamento do território, nós possamos ter uma outra atenção nesse plano para o património edificado da região. E também, estando em revisão, uma grande parte, se não todos os planos diretores municipais, inclusive o principal, que é o da cidade do Funchal, que nós possamos também aí,
nestes instrumentos de gestão do território, salvaguardar, mas salvaguardar mesmo, todo aquele património edificado que faz parte da nossa história e da nossa cultura. O que se prevê nesta resolução é que o Governo Regional utilize esses instrumentos de gestão do território, bem como as câmaras municipais, para conservar, preservar e recuperar esse património, dando-lhe, em muitos casos, uma utilidade económica. Hoje, o turista não procura apenas a praia e o sol. Há um grande volume de turistas que procura, nos destinos que compra, tentar conhecer a história, a cultura dessas mesmas regiões. E, portanto, a nossa história, a nossa cultura podem ser uma mais-valia económica, designadamente em termos de turismo. Senhores deputados, Senhor Presidente, não podemos perder a nossa memória. Não podemos perder a nossa identidade. Afinal, é isso que nos distingue de outros povos e de outras ilhas e de outras regiões.